Estamos aqui com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Esse programa procura demonstrar para os nossos queridos telespectadores que o Espiritismo não é contrário à Bíblia, como muita gente pensa. É verdade que Moisés, no Deuteronômio, capítulo 18, ele proíbe o contato com os espíritos. Mas isso é uma lei mosaica, que são 613. E leis mosaicas, elas não são leis divinas, leis naturais. Então, não tem nada a ver com as leis divinas. É uma proibição de Moisés e esses 613 itens dessas leis mosaicas representam uma espécie de constituição do povo hebreu daquele tempo. Por exemplo, não comer carne suína. Outra lei, a circuncisão. Outra lei, lavar as mãos antes da refeição, etc. E uma delas é essa também, não manter contato com os espíritos dos mortos. Mas por que Moisés proibiu? Porque naquele tempo, como infelizmente também hoje pode acontecer, eles faziam comércio com a mediunidade. Alguns médiuns, alguns dotados desse dom de mediunidade. Então, faziam comércio. E isso não é certo. Jesus ele diz, dai de graça o que de graça recebeste. Então, o Moisés ele proibiu por isso. Então, ainda hoje, nós espíritas, eu estou dizendo nós, mas é a doutrina que diz que não se deve praticar mediunidade sem um conhecimento profundo do assunto. E eu diria que, para se conhecer bem de mediunidade, há que se estudá-la muito. O equivalente, eu diria, a um curso numa faculdade. É um estudo muito pesado, muito longo, muito complexo, e há necessidade de que as pessoas se preparem bem para exercerem bem a mediunidade. Agora, vejam que o fato de Moisés proibir o contato com os espíritos prova que esse contato existe, porque Moisés não iria proibir isso se não existisse. Então, ele proíbe, como ele proíbe outras coisas. Por exemplo, ele proíbe comer carne suína, carne de porco. Por que ele proíbe? Porque existe o consumo de carne de porco. E, inclusive, isso vale para os judeus até hoje. Mas para os cristãos, de um modo geral, não. Vale também para os nossos irmãos islâmicos, que também não consomem a carne suína. Mas não vamos confundir essa proibição com uma lei divina. É uma lei mosaica. E nós temos que distingui-las muito bem. Mesmo porque Moisés, inclusive, ele tem algumas leis que são contrárias ao Decálogo. Vou citar um exemplo. O Deuteronômio, capítulo 21, versículo 21, diz: se você tiver um filho rebelde, contumaz, quer dizer, um jovem, um adolescente, rebelde mesmo, você deve entregá-lo para as autoridades
providenciarem o seu apedrejamento. E eu pergunto a você que nos honra com a sua audiência, isso é de Deus? É claro que não é, pois o mandamento 5º do Decálogo proíbe matar. E, no entanto, Moisés manda matar os adolescentes rebeldes. Aliás, a palavra adolescente, ela vem do verbo latino adolescere e significa adoecer. Então, o adolescente, ele é rebelde por natureza, é o chamado choque de gerações que já existia naquela época, porque o adolescente, ele não é mais criança, mas ele não é também ainda adulto. Então ele fica confuso, ele acha que a geração dele vai mudar tudo, que está tudo errado. Depois, quando ele passa esse período da adolescência, que, entre aspas, poderíamos então chamar de período de doença de todo jovem, dessa revolta normal. Então, passando esse período, lá pelos seus 19, 20 anos, ele começa a enxergar a verdade. Então, ele deixa de ser rebelde. Mas Moisés manda matar esses jovens. E isso não é de Deus, pelo contrário, é contra a lei de Deus, é contra o Decálogo, que proíbe matar. Um assunto que chegou para nós aqui, e que é a primeira pergunta de hoje, desse bloco, é a respeito de se o Filho de Deus é o mesmo Filho do homem, é a mesma pessoa. Isso aí, pela tradição dos intérpretes, dos exegetas bíblicos cristãos, tanto da Igreja Católica, como da Igreja Ortodoxa Oriental, como das igrejas protestantes e também das igrejas evangélicas, que são essas mais novas, que surgem aí frequentemente, estão sempre surgindo novas, são as chamadas evangélicas. Então, para todas essas correntes, e mesmo até para muitos espíritas, é o mesmo Jesus. Mas existe uma corrente hoje que fala que o Filho do homem é um e o Filho de Deus é outro. E a Bíblia repete esses dois nomes, essas duas expressões, várias vezes. Filho de Deus, Jesus se intitulou Filho de Deus. Outras vezes ele se intitulou também como Filho do homem. Mas em que sentido que ele teria aí se intitulado como sendo o Filho do homem? Ele é filho de Maria. Jesus é carnal. Como diz João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 2. Ele diz, João, o evangelista, ele fala que quem disser que Jesus não veio em carne é do anticristo. E isso é um assunto que já vem lá dos docetistas, que achavam que Jesus tinha um corpo etéreo. E uma corrente espírita também chegou a defender essa tese de que Jesus teria um corpo etéreo e não carnal. É um assunto polêmico. Kardec foi contra isso. O Rusteng, que era contemporâneo dele e era espírita, defendeu essa tese. Mas eu, por exemplo, eu a defendo dizendo que Jesus tem um corpo etéreo, mas depois da ressurreição, ou melhor, depois da sua morte. Todas as vezes que ele apareceu para os apóstolos e para os discípulos, ele não apareceu com aquele corpo carnal, físico, no qual ele viveu
e que morreu na cruz. Não é esse mesmo corpo, é o corpo materializado após a sua morte, e as próprias aparições é que constituem as ressurreições de Jesus. Então, nós não negamos as ressurreições, só que nós dizemos que a ressurreição de Jesus e também a nossa, elas são dos espíritos de cada um de nós, inclusive a de Jesus. E essa tese hoje é defendida por Andrés Torres Queiruga, lá da Universidade de Santiago de Compostela. Andrés Torres Queiruga é considerado o maior teólogo católico da atualidade. E ele diz que a ressurreição de Jesus foi do espírito e não do corpo. E cada aparição dele era uma comprovação dessa ressurreição. Só que, como diz a Bíblia, a partir do terceiro dia. Antes não, porque às vezes o indivíduo desencarna e ele aparece até na hora da morte, ou no dia seguinte, ou até no mesmo dia, mas de Jesus só a partir do terceiro dia. Então, André Torres Queiruga defende essa tese de que a ressurreição é do Espírito, inclusive do próprio Jesus. E quando ele aparecia, não era aquele corpo que morreu na cruz, era um corpo etéreo, sim. Vamos dizer, o seu perispírito é que, com o seu espírito, se materializava. Um assunto muito comum entre os espíritas, essas materializações. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em poucos instantes.